Poder estatístico. Testes estatísticos usam dados de amostras para avaliar ou fazer inferências sobre uma população. Basicamente, permite determinar qual o tamanho da amostra que você precisará para detectar uma diferença específica entre dois grupos que você está estudando. Suponha que num teste com 10 observações, você obteve um p-value de 0,001, significando que a probabilidade das amostras não serem diferentes é de apenas 0,1%. Tudo ótimo, mas será que o tamanho de sua amostra realmente lhe dá garantias desse resultado? Não seria diferente se sua amostra no lugar de 10 observações tivesse 1000 observações? O bom senso naturalmente diz que sim, pois provavelmente você ficaria mais seguro com as 1000 amostras do que com as 10 amostras. Por exemplo, para testar a hipótese nula que duas dietas para emagrecer diferem entre si, retiram-se amostras de pessoas que fizeram a dieta A e pessoas que fizeram a dieta B, e a pontuação média de um grupo é comparada àquela do grupo usando um teste estatístico tal como o teste Z ou o t-teste. O poder estatístico do teste é a probabilidade de que o teste encontre uma diferença estatisticamente significante entre as dietas A e B, como uma função do tamanho da diferença verdadeira entre aquelas populações. Tecnicamente falando, o poder estatístico de um teste de hipótese binário é a probabilidade de que o teste rejeite corretamente a hipótese nula quando uma hipótese alternativa é verdadeira. Por exemplo, na figura a curva vermelha representa H0 e a azul H1. As médias são Z igual a 0 e Z igual a 3 respectivamente. Primeiro devemos selecionar um valor crítico para a nossa estatística de teste, assumindo a hipótese nula. Por exemplo, alfa igual a 0,05, que corresponde a um valor crítico de Z igual a 1,96. Ou seja, se um ponto cair à direita de 1,96, rejeitamos H0, e se à esquerda, não rejeitamos H0. A área em amarelo é a probabilidade de não rejeitar H0, nesse caso 5%. Uma vez que definimos nosso alfa, também podemos calcular a probabilidade de que nossa estatística de teste exceda esse valor, assumindo a hipótese alternativa. Essa probabilidade é justamente o poder estatístico e é representada pela região em azul, cuja área é 1 menos beta. Então, alfa é simplesmente a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, assumindo que a hipótese nula é verdadeira. E o poder estatístico é simplesmente a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, assumindo que a hipótese alternativa é verdadeira, e vale 1 menos beta, em que beta é a probabilidade de um falso negativo. Um estudo bem feito deve ter alto poder estatístico, muitas vezes definido como 0,8 ou 0,9. Existem duas estratégias que podemos usar para aumentar o poder do nosso estudo. O primeiro envolve aumentar o tamanho do efeito, o effect size. O effect size é função das médias e dos desvios padrão das distribuições. Como você pode ver, as áreas sombreadas decrescem à medida que o tamanho do effect size diminui e vice-versa. Temos que ser cuidadosos, porém, para não selecionar um effect size realista. A segunda estratégia envolve aumentar o tamanho da amostra. Se olharmos para o nosso gráfico novamente, podemos ver que o aumento do tamanho da nossa amostra diminui o desvio padrão ou o standard erro, o que resulta em um maior poder estatístico. Para o maior poder estatístico, devemos então combinar essas duas estratégias. Então, numa análise de poder estatístico, primeiro temos que decidir quanto poder estatístico nós queremos. Vimos acima que um alto poder estatístico é definido como 0,8 ou 0,9. Vamos usar 0,8. Isso quer dizer que queremos uma probabilidade de 80% de corretamente rejeitar H0. A segunda coisa a definir é o nível de significância alfa. Vamos usar 0,05. Finalmente, temos que definir o effect size, ou seja, a sobreposição das duas distribuições. Calculamos o effect size dividindo a diferença estimada das médias pelos desvios padrão, agrupados das duas distribuições, como mostrado. Geralmente, estimamos as médias e os desvios padrão com dados que já conhecemos. Então, temos nossos dados de entrada para calcular o tamanho da amostra.
Entre em uma calculadora da web e resulta tamanho da amostra igual a 28. Agora podemos recorrer a um software estatístico online ou ao Python para calcular o tamanho da amostra e assim escolher um conjunto de dados com poder estatístico adequado para nosso projeto. Então, resumindo, o desafio de selecionar um modelo com a melhor performance é determinar o quanto você pode confiar na performance estimada de cada modelo, ou seja, a diferença de habilidade entre dois modelos de aprendizado de máquina é real ou devido a uma chance estatística. Uma análise de poder estatístico pode ser usada para estimar o tamanho mínimo da amostra necessário para um projeto, dado um nível de significância desejado, um effect size e o poder estatístico.